Graças e paz de Jesus, amém? Todos bem? Todos bem? Amém? Vamos ficar melhor em nome de Jesus, né? A gente está bem, mas dá para ficar melhor, né? Amados, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Hoje nós vamos ler bastante textos, então eu já vou direto ao texto. Hoje nós vamos falar sobre a nossa vida cristã e como Deus espera que nós vivamos nossa vida cristã. Uma vida cristã acima da média. Então, o tema dessa mensagem hoje é um cristão acima da média. Seja um cristão acima da média. É um nome bonito para não falar, não seja um cristão medíocre. Eu achei muito pesado, né? Então, seja um cristão acima da média, um pouco mais suave, né? Amém? Gênesis capítulo 22, nós temos o chamado de Deus para Abraão, né? E tem uma prova que Deus dá para Abraão. A palavra de Deus diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Diga comigo: depois de adorarmos, voltaremos. Olha que interessante. Aqui obrigado, Cadu. Aqui Deus põe Abraão à prova, né? Vocês conhecem a história de Abraão? Deus fala para Abraão: pega teu único filho, o filho que eu te prometi, e sacrifica ele para mim. Leva ele no alto do monte e sacrifica ele, né? Mata seu filho, né? Em sacrifício. Abraão, ele vai, pega seu filho, sobe o monte e... É para trocar de microfone? É? Ei, testando. Som, aí. Ele pega o filho e sobe o monte. O que acontece? Ele fala para a família dele, né? Eu e meus servos, nós vamos lá, junto com Isaac, eu e 2 servos, nós vamos subir o monte. Até que, subir o monte não, nós vamos sair para sacrificar Isaac. Sacrificar a oferta a Deus. E aí ele está indo, aí Deus mostra para ele ao longe, né? Depois de 3 dias de caminhar, Deus mostra para ele ao longe uma montanha, né? Um monte. E Deus fala: ó, você vai subir aquele monte lá. Aí ele fala para os servos, né? Olha o que ele fala ali no versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos: fiquem aqui. Então, vai Abraão, 2 servos e seu filho. Quantas pessoas são? 4. Abraão, seu filho e 2 servos. No pé da montanha, ele fala para os servos, né? Fiquem aqui. Eu e meu filho vamos louvar a Deus, vamos prestar sacrifício a Deus, né? Um holocausto a Deus. Mas depois de o adorarmos, voltaremos. Ele não vai matar o filho dele lá em cima? Aqui a gente entende porque que Abraão é o pai da fé. Então a primeira coisa que nós temos que aprender para não ser um crente medíocre, para ser um crente acima da média, um crente de verdade, um cristão que honra o cristianismo, né? Estava falando para o Davi, acho que foi ontem, hoje de manhã ainda, né? Que a gente não pecaria se olhasse Jesus todo ensanguentado, né? Quase morrendo na nossa frente, a gente pecando, a gente ia ajudar ele, né? Mas a gente esquece que ele passou por isso, que ele se sacrificou por nós. E a gente às vezes é um cristão muito mediano, né? Vem na igreja, às vezes faz um jejum, quebra o jejum. Então, para a gente ser um cristão acima da média, para ser um crente de verdade, temos que ser que nem Abraão. Primeiro ponto, ter fé. Um crente acima da média é um crente que exerce a sua fé. Ele sabia que Deus tinha prometido para ele um filho, e que desse filho seria feita uma grande nação. Não faz sentido Deus matar Isaac, porque ele fala que de Isaac seria uma grande nação. Então, se Deus pede o filho como sacrifício, Abraão pensa assim: peraí, se Deus falou que vai me dar um filho, e do meu filho vai fazer uma grande nação, ele pede que eu mate meu filho, ou ele não vai deixar eu matar meu filho, ou eu mato meu filho e ele volta da morte, porque Deus tem uma promessa para o meu filho. Não faz sentido. Então eu vou confiar no Senhor. Fé. Ele vai, fala para os servos: fiquem aqui, nós vamos subir, e depois de prestar o holocausto ao Senhor, nós voltaremos. Olha a fé desse homem, como Abraão é o pai da fé. Nós vamos louvar a Deus e depois voltaremos, eu e o meu filho, porque eu sei que ainda que meu filho seja morto, como Deus a promessa me prometeu, se preciso for, ele tira meu filho das cinzas de volta, porque Deus é fiel. Então, para sermos um crente acima da média, precisamos ter fé. Como está a tua fé? Você tem crido no Senhor? Se Deus prometeu algo para ti, Murilo, prometeu para a sua vida, tem um ministério para você, mas as coisas aparentemente parecem que não estão indo muito bem.
Então quer dizer que o que Deus prometeu não vai cumprir? Que o que Deus falou para mim não foi verdade? Que Deus está sujeito ao meu mundo, ao meu modo de ver as coisas? Não. Deus é Deus. A gente falou aqui, né? Antes de tudo, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Que palavra abençoada. Deus, Ele é antes de tudo. Esse Deus que é o tempo inteiro, Deus poderoso e soberano. As coisas por acaso para Ele mudam? Ele é surpreendido? De maneira alguma. Creamos no Senhor, tenhamos fé. Abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, profeta Daniel, Antigo Testamento, capítulo 1, verso 8. A primeira coisa que precisamos ter para ser um crente acima da média é ter uma fé ativa, uma fé que funciona, uma fé não apenas de fideísmo, de crer por crer, mas uma fé com base, uma fé com razão. Daniel 1,8 vai nos mostrar a segunda coisa que um crente, um cristão acima da média, um cristão de verdade, precisa ter. Daniel capítulo 1, verso 8. Todos acharam? Amém? Amém. Daniel 1,8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aqui Daniel, ele fazia parte do alto escalão, ele servia ao rei. Quem veio no curso da história de Israel sabe que teve um período onde o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e os mais inteligentes, os jovens mais hábeis, serviam como escravos, mas escravos da alta sociedade, da corte. E Daniel era um desses, muito inteligente, muito capaz. E lá ele poderia se esbanjar com as comidas e bebidas do rei. Só tinha um detalhe: essas comidas e bebidas eram oferecidas a ídolos. E a palavra de Deus diz no versículo 8 do capítulo 1 que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida. O que nós entendemos aqui? Que Daniel, ele tinha disciplina e confiança no Senhor. Disciplina e confiança no Senhor. Então o que o cristão precisa ter além da fé? Disciplina. Eu não vou me contaminar com as coisas do rei. Não vou me contaminar com aquilo que não vem de Deus. Por mais que seja bom, por mais que seja prazeroso, se eu sou um cristão de verdade, eu preciso decidir firmemente não me contaminar com as coisas desse mundo. Eu gosto muito de comédia, eu adoro comédia. Eu até tento ser engraçado. Já nasci assim, né? Meio engraçado. Mas eu tento ser engraçado. Tem um amigo meu que é muito engraçado. E de vez em quando eu coloco no YouTube alguma coisa para dar risada, né? Algum stand-up comedy e tal. Gente, mas é muito difícil, né? Porque muito da comédia brasileira hoje tem muito palavrão, muita porcaria, né? Eu estava vindo com a minha esposa esses dias, a gente até deu risada nos primeiros minutos, mas depois os comediantes, eles vão apelando, né? Muito palavrão, muito conteúdo sexual. E não é engraçado isso é um negócio chato, né? E por mais que eu quisesse muito pagar para ir num stand-up comedy, para dar risada, para ir lá e ver, né? O cara fazendo graça. Poxa, é difícil a gente acabar não se contaminando, porque é muito palavrão, sabe? Muita expressão de baixo calão. E não é um palavrão só porque a palavra é feia, mas é porque todo o contexto é feio, as frases são feias, não fazem sentido, né? Nós precisamos decidir não se contaminar com esse mundo. Eu quero muito fazer piada, eu queria muito ser alguém que faz stand-up. Mas se eu fizer isso um dia, que eu não me contamine. Eu gosto muito de tocar, então se eu for cantar e tocar, se eu for compor uma canção, que eu componha uma música para o Senhor, com integridade, com disciplina nisso. Não vou me contaminar. Eu disse para Isa uma vez, se eu quisesse, de verdade, eu poderia chegar num barzinho, que nem lá na cidade de Gramado, tem muitos fundis, muitos barzinhos chiques. Se eu usasse umas roupinhas mais descoladas e cantasse umas músicas meio Thiago York, eu fazia um dinheirinho lá cantando. Fazia meu dinheirinho. Mas eu preciso ter disciplina. Tudo que eu fizer, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. E Daniel era muito disciplinado. Você não precisa abrir, mas se você puder projetar. Ainda Daniel no capítulo 6, não, abre aí porque está do ladinho. Capítulo 6, Daniel 6, do 10 ao 13. Daniel capítulo 6, do verso 10 ao 13, diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Só o 10 tá bom. 3 vezes ao dia ele orava, subia no quarto dele, o lugar secreto dele de orar, onde ele podia orar sossegado, se ajoelhava e 3 vezes ao dia virava para Jerusalém. O cara era bom até de geolocalização, né? 3 vezes ao dia ele orava em direção a Jerusalém. Disciplina.
Daniel foi um grande homem do Senhor, fez grandes coisas, porque ele era disciplinado. Fé, disciplina. A disciplina envolve confiança. Por que envolve confiança? Porque se eu obedeço a Deus porque eu sei que eu não vou me contaminar com essas coisas, porque não agradam o coração de Deus, é porque eu sei que Deus tem o que é melhor para mim. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou confiar no Senhor. Eu vou ser disciplinado, vou praticar disciplinas espirituais, fortalecer meu espírito, porque a minha fé, a minha vida, os meus objetivos, a razão de eu existir é no Senhor. Eu confio no Senhor. Deus tem o que é melhor para mim. Um dia disseram assim: poxa, mas a vida é tão curta, tem que aproveitar a vida. E o outro disse assim: mas a eternidade é tão longa, é melhor tu investir bem a tua vida aqui, porque você vai ter uma eternidade inteira para aproveitar depois. Então precisamos ser crentes disciplinados. Mais uma vez eu pergunto, você não precisa responder agora: como está o nosso jejum na sexta-feira? Como está a nossa vida de oração? Como estão nossas disciplinas espirituais? Nós temos decidido firmemente não nos contaminar com as iguarias do rei, com as coisas que esse mundo dá, ou não? Às vezes sacrificamos o santo em nome do profano, porque o profano é engraçadinho, porque o profano é legal. Temos sido crentes disciplinados? Temos tirado tempo para oração? 3 vezes ao dia ele orava. Eu nem acho que é tanto tempo 3 vezes ao dia. É uma de manhã, uma de tarde, uma de meio-dia e uma no final do dia. Só que ele não fazia uma oração enquanto caminhava, no intervalo do serviço ou no ônibus. Ele ia para o quarto dele, subia no andar de cima e fez o que ele costumava fazer: virar para Jerusalém. Ele estava longe de Jerusalém. Então profeticamente ele olhava para a cidade santa. Nós profeticamente, quando oramos, olhamos a eternidade ou oramos olhando esse mundo? Pedimos coisas para a nossa eternidade ou pedimos coisas para esse mundo? Buscamos aquilo que é do alto ou buscamos sim coisas desse mundo? Deus me dá um carro, Deus me ajuda a pagar a conta, Deus cura a minha doença, ou Deus muda meu coração, Deus abre os meus olhos, Deus transforma a minha vida, Deus me usa para a tua glória. Como tem sido a nossa oração? E ele olha para Jerusalém e ora em direção a Jerusalém. Fé, disciplina. Abre comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 39. Nós vamos ver agora o terceiro item. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separei 6 itens que eu acho importantes, que a gente não esqueça na hora de ser um cristão acima da média. Tem mais? Tem muito mais, mas eu separei 6 para a gente aprender essa noite. Gênesis capítulo 39. Nós temos a história de José do Egito. No versículo 6. Gênesis 39, verso 6. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Ele quem? Um grande líder, né? Do Egito. Potifar, um homem de muitas propriedades, muito rico. Deixou José cuidando de tudo na sua casa e foi embora. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou a não ser a senhora, porque a mulher é dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui nós temos a terceira coisa que todo cristão que não quer ser medíocre tem que ser: integridade. Temos que ser íntegros. O que é íntegro? Alguém conhece pão integral? Sabe o que é integral? A Isabela conhece pão integral, né? A minha esposa só está comendo pão integral há 9 meses já. Daqui um pouquinho Miguel nasce, ela vai comer pão branco de novo. Integral por quê? Porque estão ali todos os nutrientes ainda do grão, não foram tirados os nutrientes. Ele é íntegro, é completo, certo? Então quando nós somos íntegros, é que nós somos completos no Senhor. Nós nos mantemos com tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que chegou até nós nos mantemos, tudo aquilo que nós ouvimos, nós guardamos no nosso coração, e nós somos íntegros, nós somos completamente do Senhor. Aqui veja, José era um homem de boa aparência, bonitão, inteligente, e estava num alto cargo no Egito. E o seu chefe sai e deixa ele cuidando de tudo. E a esposa dele queria que ele cuidasse dela. E falou: vem, deita comigo. Alguns dizem, né, que um grande líder do Egito, como era Potifar, um grande nome, não teria uma esposa que não seria atraente para a época. Provavelmente ele poderia ter muitas opções. E se ele tinha essa esposa, é porque ele tinha muita condição financeira, então devia ser uma tentação muito grande. Mas José, ele foge, ele fala: como é que eu poderia fazer isso? O meu senhor me deixa cuidando de tudo, não é justo com o meu senhor? E principalmente, você acha que é justo fazer isso e pecar contra o meu Deus? Integridade. Quando ninguém nos vê, nós somos aquilo que nós somos aqui na igreja.
se nós não somos um crente que passa da média, porque a minha média é alta. Eu estou pegando aqui nomes de média alta. Se eu fosse pegar a perfeição, é direto para Jesus, mas eu estou até fazendo uma média, né? Temos aqui Abraão, Daniel, agora José do Egito. Como tem sido a nossa média? Temos nos contentado com 1,5, 2? O Subirá ensinou uma coisa muito interessante. O pastor Luciano Subirá, ele falou assim: Deus, ele nos ama, ele ama também o pecador, mas uma coisa é você ser amado por Deus, outra coisa é você ser amado e agradar a Deus. Deus ama o pecador, mas o pecador não agrada a Deus. E infelizmente o que peca, a Bíblia fala que aquele que erra e permanece pecando, para ele só resta uma opção e não é o céu. Será que nós temos agradado ao Senhor? Porque amado nós somos, não somos amados do Senhor, né? Deus me ama, Deus ama você. Nós cantamos aqui: me ama, Ele me ama. Mas a pergunta que a gente deve fazer também é: nós amamos a Deus? E nós amamos a Deus integralmente, com tudo que temos e com tudo que nós somos, com todas as posses que temos e com tudo aquilo que nós podemos ser. Nós temos amado a Deus integralmente, como José fez? Íntegro, alguém de caráter? Não vou fazer isso contra o meu Deus, por mais que ninguém esteja olhando. E sabe, você talvez conhece a história, ele foge, a mulher acaba mentindo, fala que ele forçou ela a fazer algumas coisas. O Potifar, que era o senhor dele, ouve a mulher, dá crédito para a mulher, José vai preso, injustamente. E na cadeia ele continua sendo íntegro, continua sendo justo, continua sendo alguém que cuida dos outros presos, que faz o trabalho que deve ser feito, e se destaca tanto na prisão, que Deus usa ele com grande poder, com grande misericórdia. Ele volta acima de onde ele estava. Se antes ele estava com algumas autoridades do Egito, agora, depois da prisão, depois de ser preso injustamente, Deus ouve as suas orações, Deus usa ele e Deus coloca ele como o primeiro-ministro do Egito, o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó, que não era nem egípcio, um estrangeiro em terra estranha. Me lembra a história de Esther, uma estrangeira em terra estranha, que era a autoridade acima de um povo que nem era seu. Temos sido íntegros? Fé, disciplina, integridade. Êxodo capítulo 32, verso 32. Vamos aprender com alguém chamado Moisés. Êxodo capítulo 32, verso 32. Pode ser no verso 30. Êxodo capítulo 32, do verso 30 em diante. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez eu possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo, fizeram parecer deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, e se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Até aqui. Aqui temos uma quarta característica que todo o cristão acima da média tem que ter: o poder de liderar o seu povo. Espera, mas todos são chamados para líderes? Se todos são chamados para líderes, quem vai ser liderado? E em algum setor da sua vida você vai ter que liderar os seus filhos, a sua casa, o seu emprego, a sua vida, o ministério onde você está. Um cristão, ele precisa ser um líder. Mas o que significa líder? Alguém que está disposto a cuidar do povo de Deus. Se você for alguém que cuida do povo de Deus aqui na igreja e intercede, você é um líder. Você tem sido um líder, porque o líder, Jesus nos ensina que o líder é aquele que serve. E servir não é opcional, é para todos. Todos nós precisamos servir, logo todos nós devemos ser líderes em algum aspecto da nossa vida. Todas as mães e pais devem ser líderes dos seus filhos. Todo homem deve ser o líder da sua casa. O que isso significa? Que as mães e os pais devem servir aos seus filhos, e o marido servir além dos seus filhos a sua esposa. Temos servido ao Senhor? Uma liderança que coloca o seu próprio pescoço em xeque. Uma liderança que diz assim: vocês cometeram um grande pecado, vocês fizeram um bezerro de ouro e adoraram em vez de Deus. Eu vou subir e vou falar com Deus, e talvez Ele me deixe oferecer sacrifício para o perdão de vocês. Aí ele sobe o monte e fala: Deus, eles cometeram um pecado horrível, mas perdoa eles. Se o Senhor não perdoar, então risca meu nome do livro da vida também. Olha o caráter desse homem,
Olha a condição de liderança de Moisés. Moisés, ele foi todo assustado quando Deus chama ele para liderança. Deus chama Moisés, ele fica todo assustado, ele quer fugir. Mas aqui nós vemos um Moisés maduro, que diz assim: nossa, o meu povo errou, eu vou interceder pelo meu povo, talvez Deus perdoe o meu povo. Sabe quem que não agiu assim? Adão. Quando Eva pecou, ele poderia talvez ter feito isso, intercedido por Eva, chegado: nossa, que coisa você foi fazer, mulher. Você viu o Mercado Livre aberto e gastou todo o nosso cartão de crédito. Brincadeira. Que coisa que você foi fazer, mulher? Você foi comer essa fruta aí. Eu vou chegar diante de Deus e vou interceder por você, talvez Ele perdoe você. Um grande líder faria isso. Um cristão acima da média faria isso. Um crente em Deus faria isso. Não, ele vai lá e come também. Ah, não aconteceu nada? Não, o que é? Gosto de quê? Cereja? Deixa eu ver, né? Será que dá para fazer um iogurte isso aí? Se nós somos um cristão, se nós fomos cristãos medíocres, nós não faríamos isso. Mas se nós somos cristãos de verdade, nós amamos a Deus de verdade, nós vamos interceder pelos outros, liderar uma causa em nome do povo, ser um líder, ser alguém que se coloca diante de Deus, um intercessor. Essa é a palavra, além de liderança, um intercessor, alguém que coloca no meio e fala: não, eu vou orar por você, cara. Isso é ser líder. Às vezes eu lidero o Davi, às vezes o Davi me lidera, às vezes eu lidero a pastora quando ela pede um conselho, com muita humildade, é claro. Às vezes a pastora me lidera, às vezes sempre. Nós temos sido líderes uns dos outros. Tem vezes que o Cadu é discípulo do Davi, mas tem vezes que o Davi precisa ouvir o que o Cadu tem para dizer. E em algum momento da sua vida você vai ter que tomar uma atitude em nome daqueles que são o povo de Deus. E aqui nós vemos um Moisés muito maduro. Um Moisés que diz o quê? Meu povo errou? Ah, eu sabia, são tudo frouxo. Não, o que vocês foram fazer, gente? Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia de vocês, talvez Ele perdoe vocês. E chega diante de Deus e já nem deixa Deus falar. Já fala assim: ó, meu povo errou, mas ó, você tem que perdoar meu povo, cara. Senão, porque eu estou com eles, cara. Eu estou com eles, o Senhor me chamou para cuidar deles. Então eu estou aqui para dizer o seguinte: eu estou aqui para cuidar deles. Perdoa eles. Se só não perdoar eles, então meu ministério inteiro, meu chamado inteiro vai por água abaixo. Então acaba com o meu ministério, acaba com tudo na minha vida também, risca meu nome da existência. Um cristão maduro tem que se posicionar como intercessor, como um líder. Essa igreja, quando eu cheguei aqui, tínhamos jovens que eu falava assim: oh, que legal, cara, você quer ser líder? Oh, líder? Não, líder não tenho condição de ser líder. Como se fosse ser presidente do Brasil. Isso é difícil. Mas ser um líder, gente, é alguém que serve. É difícil? É claro que é difícil ser líder. Mas não é impossível, não é tão difícil assim. Só basta ter um pouco de atitude, ser alguém maduro, alguém que diga assim: olha, eu posso não saber tudo, mas eu tenho um Deus que sabe de tudo. Eu posso não acertar sempre, mas eu tenho um Deus misericordioso. E eu posso não saber tudo, mas aquilo que eu sei, eu posso servir a igreja e liderar. Um exemplo de liderança que eu aprendi aqui dentro, por exemplo, do nosso irmão Jairo. O Jairo, ele falou assim: ó, só não me bota para pregar. Ele falou: a culpa aqui está pregando também. Mas se falar assim: ó, vamos fazer um negócio aí para a gente vender alguma coisa, tá? Bora, tamo junto. Alguém que se deixar puxa a gente. O Jairo para mim é alguém novo na igreja, comparado a muitos outros que nós temos aqui. O Paulo já é líder macaco velho, mas o Jairo chegou aqui há pouco tempo. E ele falou: não, tô aqui, tô junto. Sabe, alguém maduro, alguém que entende que não, eu faço, poxa, eu falo, vamos lá e faço, vamos dar um jeito, vamos resolver, poxa, né? Eu vejo isso muito com o Davi. Não, vamos lá, Davi, tem um desafio para ti. Sou movido a desafio, Davi fala. Cristãos maduros são bons líderes, bons intercessores. Fé, disciplina, integridade, liderança. Se você quiser ser um cristão acima da média, você também vai ter que, além desses 4, ser alguém que é totalmente dependente de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Isso é fácil, né? Salmo 23. Abre aí. Livro de Salmos, capítulo 23. Esse é um salmo de Davi. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e mortes, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete à minha vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi dependia de Deus. O Senhor é o meu pastor, alguém que cuida de mim. Então de nada eu vou ter falta. Por quê? Porque tudo que eu preciso está nele.
Alguns dizem assim: poxa, se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Mas está faltando muita coisa. Eu tenho que pagar algumas contas, tenho que comer, tenho que, né? Não, é porque se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. O que é a comida para quem fez a minha boca? O que é a minha saúde para quem me criou? Se eu morrer de fome, se eu for assassinado, se eu for morto, crucificado, glória a Deus, porque tudo que eu preciso ter está no Senhor, eu vou encontrá-lo. Aquele que entende esse salmo, ele não vai orar pedindo para Deus: Deus, nada me falta, me ajuda, eu preciso pagar minhas contas. Não tem problema de você orar para que Deus ajude você nas suas contas, na sua saúde, não tem problema. Mas um cristão maduro, ele entende que ainda que ele morra, sabe, você está com câncer, aí você pede para que Deus cure você, Deus curou você, aí você vive mais uns 20, 30 anos e morre de velho, sabe, uma hora a gente vai morrer, uma hora a gente vai ter que sofrer. Mas aquele que é maduro, ele entende que apesar das aflições desse mundo, eu sou dependente de Deus, e se Deus está comigo, de nada eu vou ter falta, porque tudo que eu preciso está no Senhor. Davi era tão dependente de Deus que antes de começar uma guerra ele consultava a Deus. Antes de acabar uma guerra ele consultava a Deus. Se ia entrar numa guerra nova ou não, ele consultava a Deus. Quando alguém dizia assim: Deus falou para você fazer tal coisa, ele fala: ah é, que legal, virava as costas, ele ia lá: Deus, foi isso mesmo? Não foi isso que eu falei. Ah, entendi, Senhor. Falsos profetas. E Davi botava a prova, porque ele dependia de Deus, né, Akira? Dependia de Deus. Saul matou muitos, né? Mas Davi, defendendo o povo de Israel, matou ainda muito mais. Por quê? Porque ele era forte. Davi era franzino, pequenininho. Diz que ele era ruivinho, até de boa aparência. Alguém que não tinha boa aparência, quando diz na Bíblia, alguém que é mais meiguinho, não alguém forte, né, bravo, que luta e vence. Mas ele conseguiu matar um leão e um urso com as próprias mãos, porque ele tinha sua força em Deus, ele dependia de Deus. Um cristão maduro tem fé como Abraão. Um cristão maduro, ele tem disciplina como Daniel, ele tem integridade como José, ele tem liderança e intercessão como Moisés, e ele depende única e exclusivamente de Deus como Davi. E a última: para nós sermos cristãos assim, de verdade, maduros, temos que aprender com outro homem que está acima da média, chamado do apóstolo dos gentios, né? Cadu chega a pirar aqui quando fala do Paulo. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Esse texto, se eu chorar, né, cuidado, os próximos versos poderão conter lágrimas. Paulo, Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Você achou? Se achou, você diz amém aí. Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A última coisa que nós precisamos para sermos cristãos maduros é perseverança. Perseverança. Lembra que a gente pregou sobre isso? A gente falou sobre isso? Perseverança. Alguém que não desiste. Paulo era chato, porque bateram nele, ele apanhou um monte, foi preso, sabe? E ele não parava de orar, não parava de pregar, não parava de anunciar o reino de Deus, porque ele falou que ele é perseverante. Ele falou: eu me alegro na tribulação, porque quando ela vem eu permaneço, né? Produz perseverança, e a perseverança produz uma esperança, e eu vivo por essa esperança, e essa esperança não me decepciona, porque Deus derramou seu amor por nós em Cristo Jesus, e isso encheu nosso coração pelo seu Espírito. Alguém perseverante, alguém que não desanima, alguém que está sempre lutando. Bora, vamos para outra, não tem tempo nem de pensar em depressão, gente. Vamos, triste, depressivo, com angústia, com dificuldade, eu vou até o fim lutando por aquele a quem me chamou. É dele o texto, quando ele fala em Filipenses 3, do 10 em diante: prossigo para o alvo, em direção ao prêmio. Ele falou, abre para mim a Bíblia em Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 9, verso 25, olha o que ele escreve. Perseverança de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 e 26. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Sabe o que ele está falando aqui? As pessoas desse mundo nas Olimpíadas, ele está falando aqui com Corinto, uma cidade grega. Eles entendiam que eram as Olimpíadas. Quem vai nas Olimpíadas treina pra caramba.
se esforça por meses, anos, para conseguir um shape, né? Força. E para conseguir com perfeição chegar a um resultado e ganhar uma coroa corruptível. A coroa era feita de mato ainda, né? Os louros, né? Uma coroa corruptível. E nós, por uma coroa incorruptível, nós vamos lutar? Nós vamos treinar? Nós não vamos correr? Nós não vamos se esforçar para chegar lá? É claro que não é pelo nosso esforço que nós alcançamos a salvação, é claro, mas exige um esforço para nos mantermos salvos. A salvação é de graça, mas manter-nos salvo não é. A Bíblia fala que existe uma graça, que é graça preveniente, a graça que Ele deu para que todos saibam que Deus é bom. Todos sabem, até o mal sabe. Graça preveniente. Isso é aula de John Wesley, tá? Segunda graça que Deus dá, segundo nível, graça salvífica, é quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus e recebemos pela graça de Deus, através da fé, o perdão dos nossos pecados e a ligação com Deus. Esse é o segundo nível de graça. Mas existe um terceiro nível de graça que o John Wesley nos ensina. O pai dessa igreja, John Wesley, nos ensina, que é a graça santificadora, que é o nível de nós nos chegamos a Deus com disciplina e que através da nossa disciplina recebemos de Deus a capacidade de nos mantermos salvos. Mas isso envolve disciplina. A salvação é de graça. Manter-se salvo? Não. Exige esforço. Caso contrário, ninguém perderia a salvação. Veja que ele fala: por isso eu não corro como quem corre sem alvo. Eu corro por um alvo, e um grande alvo para alcançar uma grande coroa. Eu não luto como se eu estivesse esmurrando o vento, ou seja, lutando com nada, sem sentido nenhum. Eu luto porque eu sei com o que eu estou lutando. Eu sei através do que eu estou correndo. Eu sei aquilo que está disposto para que eu receba. Paulo, talvez, nos textos que a gente tem registro, é o mais perseverante. Paulo escreve: tenham bom ânimo, enquanto ele está preso. Paulo escreve: permaneçam firmes no Senhor, porque Deus não nos abandona, enquanto ele estava com as costas machucadas de tanto apanhar. Paulo disse: eu me alegro na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu vejo que Deus me usa com grande poder. Então a minha força foi deslocada de meus músculos e da minha capacidade. Eu desloquei meu conceito de força desse mundo e coloquei minha força no Senhor. Então que grande homem eu sou, porque aquele que luta por mim é o maior de todos. Então eu sou mais forte, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque minha força não está em mim, mas naquele que me chamou. Um homem com esse entendimento, um cristão com essa capacidade, uma mulher com essa noção, é um cristão acima da média, porque nada para um cristão. Eu estou cansado de ouvir desculpas vazias para pessoas que não querem vir na igreja. Eu estou cansado de desculpas vazias quando a gente não tem nem vergonha na cara de falar por que não está fazendo jejum. A gente não consegue fazer um jejum de 4, 5 horas. O Luciano Subirá pregou sobre jejum numa segunda-feira, acho que umas 2 semanas atrás, onde ele falou que ele está fazendo pela terceira vez um jejum de 40 dias. Rapaz, que vergonha! Luciano Subirá está ganhando conquistando grandes espaços e ganhando muitas almas para Jesus com muita sabedoria. Não é de graça não, gente. Existe um esforço que a gente precisa fazer para alcançar certas coisas. A salvação é de graça. Manter-se salvo, alcançar ainda mais sabedoria e mais conhecimento, haja perseverança. Se nós estamos contentes com o nosso cristianismo que mal toca o vizinho, então não somos um cristão meia boca. Talvez nós chegaremos num céu meia boca, teremos uma salvação meia boca, uma casa meia boca. Mas se nós somos cristãos que a gente não se contenta enquanto o Brasil não se dobrar aos pés de Jesus, sejamos perseverantes. Eu sonho alto, eu quero ver a nação brasileira sendo exemplo para o mundo do que é um povo que dobra o seu joelho e confessa a Deus como seu Senhor. Já ameaçaram minha nomeação algumas vezes pelas coisas que eu penso. Já fui ameaçado sair da faculdade por pensar diferente. E eu vou manter a minha perseverança no Senhor. Se eu cheguei até aqui conforme eu penso e conforme Deus me chamou, vou mudar agora? Se eu fui sustentado até aqui pela minha fé, vou mudar os meus conceitos? Já disseram: Marcos, você tem que tomar cuidado com o que você pensa. Você tem mulher grávida agora. E se você falar alguma coisa, você for nomeado para uma igreja pequena, onde... Azar, gente, quem me sustenta é o Senhor, eu não vivo de nomeação. É difícil falar isso, porque aqui é bonito falar isso, mas quando eu sou perseguido, a tentação existe. Mas eu vou manter firme no Senhor, porque a tribulação produz perseverança. E eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero chegar no céu, assim, pode ser 1% de Paulo, tá ótimo, mas eu quero chegar no céu assim, sabendo que eu fiz o meu melhor para chegar naquele 1%. Fiz o meu melhor, chegar assim: Deus, olha, eu sei que eu podia melhorar mais, podia fazer mais coisas, mas dentro daquilo que eu tinha, eu tenho a satisfação, tenho certeza de saber de que o meu melhor eu contribuí para você, sem orgulho, sem arrogância. Eu queria poder chegar lá de cara limpa e honesta e falar: não, eu fiz o meu melhor. Não a vida inteira, a partir daquele culto, naquele dia, perto das 8 da noite, naquele mês de setembro, dali em diante eu decidi, e dali em diante eu lembro
que eu dei o meu melhor para você. Eu quero ser perseverante. Não quero ser famoso, não quero ter dinheiro, mas eu queria muito que os meus filhos lembrassem de mim, os meus netos lembrassem de mim, o meu país lembrasse de mim no futuro, sabendo que a única coisa que eu fiz foi a mais importante: louvar e servir o nome do Senhor. Se for para isso, eu quero ficar marcado na história assim. Porque se eu não for para ficar marcado na história assim, então que esqueçam de mim, porque daí eu vou ser um mau exemplo. Amém? Se eu fizer todas essas coisas, eu vou ser um cristão acima da média. Vamos subir o nível agora? Vamos falar do alvo? Vamos falar de Jesus? Vamos subir a média, vamos? Vamos encerrar com Jesus então. João capítulo 11, abre aí. Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 11, verso 41 e 42. Evangelho de João, capítulo 11, verso 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Qual que era a primeira coisa que a gente falou? Que um cristão acima da média tem que ter? Fé. Olha o que Jesus fala, né? É muita intimidade com o Pai, né? Se Deus, eu te agradeço, Pai, porque me ouviu. Sei que tu sempre me ouve. Fé. Eu sei que você sempre me ouve, mas eu fiz isso para que os outros que estão aqui possam aprender. Jesus é o maior exemplo de fé. Ele confiou tanto em Deus que ele deixou o céu. Viveu 33 anos aqui, uma vida muito difícil, a mais difícil, mas ele confiava. Fé. Outro texto que prova que Jesus tinha fé é que ele orava. Ora, se ele não precisa depender de Deus, né? Se ele não precisa confiar que Deus está com ele não precisa orar. Mas se ele orava, é porque ele precisava exercitar a fé dele, a confiança dele no Senhor. Fé. Jesus disse: eu oro e te agradeço porque você me ouviu. Eu sei que você me ouve sempre. Quando nós oramos com fé. Com essa fé: Deus, eu estou orando porque eu sei que tu me ouve. Eu sei que tu é real, eu sei que tu me escutas, Deus. Eu sei que tu sabe o que é melhor para mim, Deus. Eu estou aqui falando contigo porque eu sei que o Senhor é aquele que vive e reina, que morreu para me salvar. Eu sei que o Senhor me ouve. Ou não? Quando demora para vir a resposta, nós falamos: Deus, você não me escuta não? Onde você está, Deus? Né? Ou nós temos essa fé: não, eu orei, Deus me ouviu. Eu oro e Deus me ouve. Fé. A segunda era disciplina. A gente aprendeu com Daniel sobre oração. Abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39 em diante. Caraca, a Bíblia da Radassa, eu estou usando a Bíblia da Radassa, né? A Bíblia da Radassa é muito crente, porque eu abro aqui os textos, sai direitinho o texto. Eu fico procurando Daniel, fico procurando Tito, eu abro aqui, puf, tá certinho já. Lucas, capítulo 22, do verso 39 em diante. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele foi orar no Monte das Oliveiras. Só que o texto começa dizendo o quê? Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. Se Daniel é um exemplo de disciplina, porque ele orava 3 vezes por dia, a gente vê Jesus orando em vários textos. Mas aqui nesse texto nós temos uma confirmação da disciplina de Jesus. Ele fala, o texto, né? Jesus como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram e lá ele orou. Jesus tinha o costume de orar e orar naquele lugar. Jesus era disciplinado, o mais disciplinado, porque ele é Deus. Teoricamente ele não precisava orar, mas ele ora, ele sobe o monte para orar. Ele fala para os seus discípulos: vão na frente, atravessem o mar da Galileia, leva essa galera com vocês aí, eu vou depois. E a Bíblia fala que ele não fala para os discípulos o que ele ia fazer, só fala que ele, retirando-se dali, subiu ao monte para orar. Sabe, às vezes, eu aprendi isso também com o Luciano Subirá. Às vezes a gente está tão empolgado na missão, que a gente esquece que a missão não é feita pela nossa própria força. A gente tem que ter disciplina espiritual e lembrar que se Deus não estiver conosco, a gente vai à falência. Então ele manda os discípulos, vão, e ele foi se retirar para orar. Jesus orava o tempo inteiro, enquanto ele trabalhava, depois ele parava de trabalhar, ele ia orar, sempre buscava de Deus o seu sustento. Jesus era disciplinado. Integridade, não precisa nem falar, né? 1 Pedro, capítulo 2, abre aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso
22. Esse é mais chatinho de achar. Primeiro de Pedro 2, 22 diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Aqui ele está falando de Jesus, né? No verso 21, vou ler do verso 21 para contextualizar. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Cristo foi íntegro, totalmente puro, o mais puro, o mais puro. A maneira mais pura que existe foi Jesus, íntegro. Tudo que ele foi, tudo que ele fez, tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que ele será, tudo que ele fará, é para a glória de Deus Pai. Integridade. Liderança. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Abre comigo aí. Mateus, capítulo 16, verso 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus foi um líder tão grande, e um intercessor tão grande, que ele fez o ministério dele nos homens. Não fez o ministério dele em si mesmo, ele fez o ministério dele nas pessoas. É claro que ele é a pedra angular, ele é a base de tudo, mas ele nos usou para edificar o reino de Deus. Isso é liderança. A liderança dele, a atitude dele de guiar o seu povo foi tão grande que com 12 pessoas ele mudou a história do mundo. Ele foi um grande líder, um grande intercessor. Ele é tão grande intercessor que quando ele estava na cruz, no capítulo 23 de Lucas, ele fala: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto ele estava sendo crucificado, enquanto estavam perfurando as mãos dele, alguns acham que quando Jesus foi perfurado ele gritava, mas a impressão que dá no texto é que enquanto ele era pregado na cruz, deve ter gritado, deve ter sofrido, mas naquele contexto, enquanto ele era crucificado e erguido, nesse meu tempo, ele fala: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós temos sido um povo assim? Um líder desse jeito? Um líder que a liderança da igreja, ela apanha. A liderança da igreja é crucificada. Quando é um sucesso, é o sucesso da igreja. Quando é o fracasso é do líder. Mas será que nós, como líderes ativos, como cristãos maduros, enquanto nos crucificam, a gente fala: Deus, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu dei o meu melhor aqui, mas eles não viram. Eles vão ver, Deus, você agindo. Ou não? Qualquer coisa que acontece, nós esquecemos a liderança, não queremos mais ser líderes, abandonamos a liderança, nos magoamos com o ministério de Deus, nos entristecemos com as pessoas e decidimos abandonar tudo. Ou pior, nem queremos ser líderes. Um cristão que não quer ser líder, um cristão que não quer ser alguém que chama os outros, que conversa com os outros, motivando os outros para fazer a obra de Deus, para mim não é um cristão maduro. Todo cristão maduro deve ansiar por liderar pessoas, servir pessoas, grandes quantidade de pessoas, não um ou dois. Um grande cristão, para mim, é alguém que está sempre disposto a servir, a liderar. Jesus foi o maior líder. Ele foi tão grande líder que ele lavou os pés dos homens. Dependência. João capítulo 12, abre comigo, Evangelho de João capítulo 12, verso 49. João capítulo 12, verso 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Jesus era tão dependente de Deus, que tudo que ele falava, tudo que ele fazia, era o que o Pai falava. Jesus recebe o Espírito Santo no batismo, não como se ele não tivesse o Espírito Santo de Deus, mas existe um símbolo, enquanto ele se batiza, vem o Espírito Santo de Deus como uma pomba, né? Repousa sobre ele, abre uma voz do céu, né? Que fala assim: este é o meu filho amado em que eu tenho alegria. E a partir desse batismo, Jesus vai direto para o deserto para ser tentado, e ele começa o ministério dele. Veja, Jesus não começou o ministério dele antes desse batismo, antes do Espírito Santo vir visivelmente sobre ele. Por quê? Porque tudo que ele fazia pela autoridade do Espírito Santo. Tudo que ele falava para que Deus Pai fosse glorificado. Tudo que ele fazia segundo Deus Pai lhe ordenava, porque ele era dependente de Deus.
Cristo, o Senhor, dependente de Deus Pai, o Senhor. Então nós que não somos Cristo, muito longe disso, igualmente teremos que ser dependentes do Senhor. E por fim, a gente falou sobre perseverança. Abre comigo em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 8. Carta aos Filipenses 2, do 6 ao 8. E esse texto eu quero ler com você em pé. Se coloca de pé. Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8, diz assim. Do verso 5 em diante: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente e perseverante até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louve ao nome do Senhor, exalte o nome de Jesus. O nosso Cristo é o perseverante Cristo, é o Messias que perseverou até a morte de cruz, obedeceu a Deus do início ao fim da sua vida, a qual Deus o exaltou acima de todas as coisas. E esse que Deus exaltou acima de todas as coisas, Ele deu a igreja, para que nós pudéssemos ser usados por Ele com grande poder. Em nome de Jesus, que nós sejamos crentes acima da média. Não vamos nos contentar com o medíocre, porque talvez aquele que está abaixo da média ou aquele que está na média corre sério risco de ser reprovado. Vamos ter fé, vamos ter disciplina, vamos ter integridade, vamos buscar liderança, vamos ser dependentes de Deus e perseverar até o fim. Amém? Fé, disciplina, integridade, liderança, dependência e perseverança. Se a igreja de Vila Rica for assim, não que a gente não seja, eu acho que a gente é, mas dá para melhorar. Se a gente for assim, eu tenho certeza que nós seremos acima da média. Não para que sejamos, exaltados, nós somos crentes acima da média, quem pensa assim já rodou. Mas porque por nós sermos aprovados por Deus, pastora, a gente possa fazer diferença aqui nesse lugar. Amém? Quando a gente olha em volta na sociedade, nós vemos pessoas que se contentam com a bagunça, se contentam com a desordem, se contentam com o salário mínimo, se contentam com uma notinha, se contenta com uma faculdade pequena. Uma coisa que eu aprendi com o Guilherme, gente, é que ele não se contenta com pouco. Sabe, o Guilherme, ele merece Harvard, gente. O Guilherme não se contenta com pouco. Ele quer aprender mais, ele quer conhecer mais, ele quer ser mais. O Murilo esses dias veio perguntar para mim: o que você conhece sobre cripto e como é que é NFT, né? Falei: rapaz, eu já não sei mais nada, já parei de estudar isso há muito tempo. Sabe, que sejamos assim como as nossas crianças, que não se contentam com pouco, que querem mais. Murilo, em nome de Jesus, cara, que Deus dê para você, cara, muito mais do que eu sonho ter, viu? Que Deus use você poderosamente, você honrar seu pai e sua mãe. Você já honra, você vai honrar mais ainda em nome de Jesus. Fé, disciplina, integridade, amém? O Guilherme, a gente orou por ele esses dias. Sejamos assim, feche os seus olhos. Vamos fazer melhor. Vem à frente, o Ministério de Louvor vai cantar. Vem à frente, nós vamos orar por você. Você que quer crescer na fé, você que quer ser um cristão acima da média, vem à frente, vamos orar. Vem na frente, não tenha vergonha não, tá? Porque eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Eu quero ser acima da média, não para ser exaltado, não, mas para exaltar o nome do Senhor, para ser aprovado por Deus, amém? Glória a Deus. Este é o chamado do Senhor. Ele está nos chamando para seguirmos os seus passos, para imitá-lo. E fazendo isso, nós vamos estar acima da média. Então, vamos estar orando nesse momento. Feche seus olhos. Reconheça as suas falhas,
Reconheça a sua necessidade de se achegar mais perto do Senhor. Reconheça que sem o Senhor nada pode ser feito. E abra o seu coração para Ele. Fala nesse momento para o Senhor: Pai querido, reconheço que tenho falhado, que tenho feito as coisas conforme a minha vontade, tenho deixado de ter aquela comunhão plena com o Senhor, de ter te buscado intensamente como deveria. Que o Senhor possa me perdoar, que o Senhor possa me lavar com teu sangue remidor. Me ajude, ó Pai, a buscar-te cada vez mais, mais e mais, que eu possa buscar mais do Senhor, mais do teu Santo Espírito na minha vida, mais do teu poder, Senhor, mais de ti, Senhor, seguindo o Senhor a cada instante, seguindo o seu exemplo, com fé, perseverança, integridade. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha pena das nossas vidas, Senhor. Pai amado, enche-nos com teu Espírito Santo, porque nós precisamos do teu Espírito para andarmos te agradando em todo o tempo, para andarmos na tua presença. Precisamos do teu Espírito Santo, Senhor. Precisamos do teu poder, do teu agir nas nossas vidas, Senhor. Precisamos crucificar o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne. E somente com a tua ajuda, Senhor, será possível. Que o Senhor nos ajude nesse instante. E nos comprometemos a andar nessa caminhada olhando sempre para Jesus. Porque olhando para ti, Senhor, os problemas, as dificuldades não nos alcançarão, não nos derrubarão, não trará fraqueza para a nossa fé, porque o Senhor está acima dos montes, acima dos problemas, acima de tudo. O Senhor é o nosso Deus e nós confiamos em ti, Senhor. Declaramos a partir de hoje, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que as nossas vidas estão nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo possa entrar e operar, tirar tudo aquilo que não te agrada, que o nosso trono possa ser entronizado, Senhor, que o nosso eu saia desse trono, para que o Senhor se assente e dirija todas as nossas vidas, os nossos passos, que possamos sempre te consultar, que possamos te buscar a cada instante, mesmo quando vier as provas, as lutas, que possamos olhar com os olhos da fé, confiando que o Senhor está conosco, e que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam, porque o Senhor nos traz para o caminho de justiça, um caminho de fidelidade, um caminho de vida eterna. E a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão para todo sempre. E nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. É assim que queremos ser, ó Pai, é assim que queremos andar, é assim que queremos crer. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, nos ajudando, Senhor, nesta lida. Transforma a nossa vida, transforma esta igreja, o teu povo, Senhor. Aqueles que estão desanimados, ó Pai, que falta fé, Senhor, que os problemas parecem que são tão grandes, que deixam a pessoa derrotada, sem ânimo, sem força para sair, para te buscar, para vir para tua casa. Que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um deles. Que o Senhor possa quebrar as cadeias, tirar as amarras, quebrar toda a seta, todo o trabalho, toda a macumbaria feita, que vai cair por terra por nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Tudo está derrubado, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos na Tua libertação, que o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor salva. Nós confiamos, Senhor, nos nossos amigos, os nossos familiares, Senhor. Confiamos neste povo
chamar, até nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui. Abençoa, Senhor, o Teu povo nesta terra, Senhor. Fortaleça realmente a nossa fé, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda o que o Senhor fará. E nós confiamos que o Senhor estará caminhando conosco, Senhor. Não estamos sozinhos, porque o Senhor prometeu não nos abandonar. Então nos abençoe, Senhor, e nos ajude, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, colocando as nossas vidas nas Tuas mãos, colocando esta igreja nas Tuas mãos, crendo que o Senhor fará maravilhas, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por ter dado a sua vida